Olá, sejam bem-vindos à aula 1 da disciplina Psicologia Social 1, certo? Então, nós iremos falar nesse primeiro momento, nessa primeira aula, sobre o conceito de psicologia social, certo? Iremos ver a amplitude da psicologia social enquanto ciência, métodos de pesquisa, né, as principais pesquisas que foram feitas nessa disciplina, características da psicologia social e suas aplicações, certo? Num primeiro momento, vamos pensar no conceito da psicologia social. O que é a psicologia social? A psicologia social é uma ciência, né, que estuda fenômenos de interação. Fenômenos de interação entre o indivíduo e a sociedade. Estuda o fenômeno, né, de interação nessa trama aí, indivíduo, sociedade, né, como essas relações se dão, como as pessoas influenciam as outras, o que acontece no caso de isolamento, as pessoas que vivem isoladas, como é que funciona isso para o ser humano, consequentemente, para as teorias da psicologia social. Então, vamos ao primeiro conceito aqui colocado no nosso slide. Rodrigues, Asman e Jablonski, 2010, página 13, colocaram muito bem esse conceito da psicologia social, dizendo que é o estudo científico da influência recíproca entre as pessoas, interação social, ou o indivíduo aí ativamente na sociedade, interagindo, influenciando pessoas, e do processo cognitivo, gerado pelas interações, quer dizer, se há interação, se há um relacionamento entre as pessoas ali no meio social, claro, isso consequentemente vai desenvolver a nossa cognição, vai desenvolver o nosso pensamento coletivo, vai desenvolver o nosso pensamento social, certo? Então, isso aqui é o conceito da psicologia social. Vamos ver qual é a amplitude do objeto de estudo. Num primeiro momento, o foco da psicologia social é entender que somos seres influenciáveis, certo? Nessa relação, nós podemos influenciar as pessoas e as pessoas também podem nos influenciar. Eu cito o exemplo até do celular. Vamos a esse exemplo, né? Quando a gente anda pela rua e que a gente vê uma pessoa mexendo no celular, o que automaticamente a gente faz? A gente abre a bolsa, pega o celular e começa a mexer também. Se a gente passa por uma esquina e tem uma pessoa olhando para o céu, o que nós iremos fazer? Automaticamente a gente vai olhar para o céu também. O que está acontecendo, né? Por que esse senhor está olhando para o céu? Então nós vamos parar e vamos olhar também. Ser um jogador de futebol famoso, quem não gostaria de ser, ganhar muito dinheiro, né? Estar na mídia, enfim. Essa pessoa não precisa estar próxima, né, da gente, mas ela tem a condição ali de influenciar, de mostrar para a gente um ideal que, de repente, as pessoas pensam em ser aquele jogador de futebol tão famoso, né, e que acabam se comportando, né, da mesma forma. Então, isso é um objeto de estudo da psicologia social, né, a influência que nós temos perante os outros e que os outros também conseguem influenciar no nosso comportamento, nas nossas atitudes. O estudo do indivíduo em sociedade e não da sociedade propriamente dita. Esse é outro objeto de estudo da psicologia social. Nós não estudamos a sociedade isoladamente. Nós estudamos o indivíduo, né, a forma de interação desse indivíduo dentro de um âmbito social, ok? E investiga também as alterações de comportamento, resultado desse encontro social ou da mera expectativa do encontro. O exemplo que eu usei de jogador de futebol, né? A gente tem a expectativa de ter um ídolo ali,
né? E a gente resolve assistir aquele ídolo jogando. E a gente tem aquela mera expectativa do encontro, de olhar o nosso ídolo ali desempenhando a sua função, né? E aí a gente já passa a mudar o comportamento. Vou ver o meu ídolo, o meu jogador de futebol, né? Vou ver como é que ele joga em campo, como é que ele interage ali com os colegas, com os companheiros de equipe. Então, existe também essa mera expectativa de encontrar aquela pessoa que, de certa forma, está influenciando ali o seu comportamento ou a sua atitude, né? Tentando mudar as suas cognições, enfim. Vamos seguir? Interação social. Como eu já falei, o ser humano depende dessa interação para o seu desenvolvimento. Ele depende dessa relação para desenvolver pensamentos, desenvolver atitudes, desenvolver comportamentos, certo? De se formar enquanto um ser social. Então, a interação, a gente coloca aqui, que é um processo através do qual pessoas de um certo contexto social se relacionam por ações recíprocas, que afetam seus pensamentos, emoções e comportamentos. Seguindo, nós somos homossócios. O que é o homossócios, né? Nós somos seres humanos sociáveis. Por isso, o isolamento social não é uma característica nossa, certo? Normalmente falando, a gente não podemos nos isolar. A tendência do ser humano é cada vez mais se aproximar das pessoas, né? Entender essas relações, né? Saber se comportar no mundo ali social, né? Ter interações, ser ativo numa sociedade, enfim. O ser humano é isso, é homossócios. E aqui eu coloco, sobre o isolamento, que realmente não é uma característica ideal para o ser humano, eu coloco aqui 2 experimentos. O experimento de Frederico II, né, cabe ressaltar que Frederico II era um imperador do Império Romano Germânico, e o experimento das mães de arame. Né, esse experimento foi conduzido por Harlow. Mas vamos ao primeiro, o experimento do Frederico II. Frederico II separou um grupo de mães com crianças recém-nascidas, né, e ele queria descobrir se essas crianças ficassem sem escutar a voz da mãe, ficassem isoladas mesmo, não escutando nenhum som, o que elas falariam no futuro, né? Que idioma elas emitiriam? Então, o experimento se baseava nisso. O que ele fez? Ele ordenou que as mães só higienizassem as crianças e alimentassem-as, tá? Então, as crianças eram alimentadas e higienizadas somente. A mãe entrava num ambiente para fazer o que era ordenado, né? E não emitia nenhum som. Conclusão desse experimento, as crianças vieram a falecer. Quer dizer, isso prova que esse isolamento materno é super importante, essa relação com o outro nos seus primeiros dias de vida é importante. Não basta só você alimentar uma criança ou higienizar, né, dar banho, não oferecer carinho, não oferecer nenhuma palavra de conforto, não agradar essa criança de alguma forma, né? Então, esse experimento realmente fracassou. O outro experimento da mãe de arame, é até famoso esse experimento, né, feito por Harlow. O que Harlow fez? Ele tirou um macaquinho da sua mãe, isolou esse macaquinho, montou 2 mães de arame, uma tinha uma mamadeira pendurada e a outra mãe de arame tinha um tapete felpudo que imitava mesmo o pelo, né, do macaco.
Então, o que ele fez? Ele deixou o macaquinho ali na sala e o macaquinho, ora, se alimentava da mãe de arame que tinha a mamadeira pendurada, né? E ora ia para o aconchego, né? Dessa mãe de arame com o tapete felpudo. E ele permanecia lá, né? E se sentia seguro, ficava lá por muito tempo, abraçada a essa mãe, se sentindo ali acolhido, em segurança. Então, mas esse experimento comprova a importância dessas relações, né? Desde pequeno, o ser humano, para a sua formação, para a formação do ser, para o seu desenvolvimento, ele precisa efetivamente desse contato com o outro, desse contato com o pai, com mãe, com as pessoas que são responsáveis pela criação dele, enfim. Desde pequena a criança já desenvolve essa dependência, interdependência do outro. E assim nós crescemos, né? Dependendo de uma outra pessoa, tendo que se relacionar com todas as pessoas que estão ali ao nosso redor, né? Então, esses experimentos comprovaram isso. O isolamento efetivamente não é uma opção, né? A melhor opção para o ser humano. Vamos seguir? Aqui a gente fala sobre isolamento, né? As pessoas que vivem encarceradas numa prisão, as pessoas que vivem em manicômios, né? Que processos são esses, né? Pessoas que cometem um delito e são excluídas da sociedade. E pessoas que possuem um problema psíquico e que também são excluídas de uma sociedade, né? Cabe até um questionamento que eu coloquei aqui. O isolamento social carcerário é, de fato, um meio de recuperar pessoas socialmente? Ou produz efeitos psicologicamente nocivos, né? Agravando as questões de adaptação social, tornando-os ainda mais violentos? Então, são questões que a gente tem que parar e analisar, mas a gente volta a essa questão do isolamento um pouco mais à frente. Vamos falar sobre a influência social, que é o comportamento humano, não precisa exatamente do outro à sua frente, isso até eu já citei os exemplos, né? Basta a expectativa do encontro social para tais efeitos de influência, né? A influência ocorre pela mera expectativa do encontro com o outro. Tá? Você sabe que vai encontrar uma pessoa que realmente influencia você, que é o seu espelho, né? Que é a pessoa que você queria ser quando crescer, né? Que você quer ser quando crescer, né? Enfim, então essa expectativa de encontrar uma pessoa que está ali influenciando as suas cognições, influenciando o seu comportamento, já gera, né, uma mudança efetivamente. Vamos seguir. Aqui eu falo mais uma vez da não vivência, né, alterações comportamentais, né, apenas se estiverem diante de um outro. Quer dizer, não vivencia isso. Uma pessoa não vivencia alterações comportamentais apenas se estiverem diante de um outro, já no encontro social. A mera expectativa desse encontro já desencadeia, né? Isso é um implicado. Então, isso é o que a gente falou anteriormente, já transmite essa mudança, né? A gente já se prepara para encontrar o outro. Então, isso já é uma mudança de comportamento. Metodologia. A psicologia social se fundamenta principalmente de métodos científicos e não na simples impressão e intuição do senso comum. Num primeiro momento, se a psicologia social é uma ciência, ela se baseia, claro, em pesquisas, estudos, experimentos. Já o senso comum é diferente. O senso comum, a gente acaba seguindo o que a maioria das pessoas acham, né? São vivências do cotidiano, da nossa vida, né? Da nossa real vida ali, vivida, vamos dizer assim, que faz com que a gente aprenda
a lidar com determinadas situações. Então, essa vivência não como é que se diz, baseada, né, as conclusões não são baseadas em experimentos, em pesquisas. No senso comum é diferente. É cotidiano, é experiência de vida. Já a psicologia social, não, ela trata de conceitos, né, teorias que são baseadas em pesquisas, estudos, certo? Então, é bem diferente. E, enquanto método experimental, que é uma das características, né, da psicologia social, ela cria situações sociais que permitam observar os seus efeitos sobre o comportamento humano dentro daquela situação ali, certo? Exemplo, para observar a influência do treino das habilidades sociais sobre determinado comportamento observado, é preciso, num processo experimental, o que a gente precisa? Primeiro, no primeiro momento, escolher as variáveis, certo? Geralmente, num processo experimental, a gente tem um grupo de experimentação, experimental, praticamente, e um grupo de controle ou de observação, certo? Então, esse grupo de controle ou de observação, ele vai efetivamente controlar todas as variáveis que estão ocorrendo ali, que estão influenciando o grupo experimental, tá? Então, o grupo de observação e controle vai procurar buscar hipóteses sobre a situação ocorrida ali com o grupo experimental, tá? Então, o método experimental da psicologia social funciona dessa forma. No mesmo momento do método experimental, do experimento, se controla idade, sexo, nível socioeconômico, estado de saúde. Tem outras variáveis também que são controláveis. E se controla também variáveis que ocorrem no ambiente, tá? Então, dentro do método experimental, nós temos escolha de uma variável, né? Conduzimos um grupo para ser experimental, conduzimos um outro grupo de controle e de observação, né? Contamos com as variáveis relacionadas à idade, sexo, nível socioeconômico, enfim. E contamos também com as variáveis independentes que ocorrem dentro de um ambiente experimental, ok? Vamos seguir. Aqui eu tenho um experimento de Zimbarbo, né, super famoso no meio da psicologia. Esse experimento foi na Universidade de Stanford. Em 1975, Zimbarbo resolveu fazer um experimento com estudantes de psicologia. Ele separou dois grupos de estudantes. Um grupo teríamos ali guardas, né? E guardas de um presídio. Ele montou efetivamente um cenário carcerário, né? Um cenário de prisão, de presídio, num prédio da própria psicologia, na Universidade de Stanford. Então, e um grupo eram os guardas, os carcereiros, enfim. E o outro grupo eram os prisioneiros. Esse experimento era para ser durante 15 dias, né? Era para trazer conhecimentos, né? Trazer conhecimentos à luz da prisão, né? Comportamento das pessoas dentro de um isolamento, trancadas, encarceradas. Então, era para trazer esse retorno, esse experimento. Então, um grupo era de guardas e outro grupo de prisioneiros. Os guardas eram instruídos a molestarem os prisioneiros, a fazer com que esses prisioneiros se tornassem submissos, tá? Esse experimento era muito assim nocivo, né, para o nível psicológico das pessoas. Eram todos alunos de psicologia
e algumas pessoas incorporaram efetivamente o papel de guarda, outras incorporaram o papel de prisioneiro, né? Os guardas maltratavam esses prisioneiros, enfim, faziam com que eles se sentissem submissos, né? Se sentissem inferiores naquele processo todo. Os prisioneiros foram cada vez ficando mais num processo mesmo de desgaste, de doença, enfim, de desgaste emocional. Conclusão, nessa história toda, o evento, o experimento, né, ele foi encerrado uma semana antes de terminar, por conta mesmo desses processos que estavam sendo evidenciados, que o grupo de controle e observação estava entendendo ali, naquela situação, o que estava acontecendo. Os guardas estavam cada vez mais violentos e os prisioneiros cada vez mais submissos, por conta de um estímulo que era oferecido, né, para os guardas e posteriormente para os prisioneiros. Então, o isolamento, olha como é que faz com que as pessoas também fiquem embotadas ali naqueles processos mentais, né, no seu mundo, né, que eles acabam ali incorporando realmente um personagem. Foi o que aconteceu no experimento do Zimbardo, né? Interessante, mas perigoso, um experimento que realmente foi bem nocivo para a saúde mental dos grupos que estavam ali, os grupos experimentais. Então, vamos seguir. Explorando um pouco mais o tema, né? No isolamento também, nós temos aqui o experimento do elevador de Salomon Walsh, que apontou como as pessoas se conformam à norma, uma norma social, quer dizer, ao mesmo tempo que as pessoas estão isoladas ali dentro de um elevador, elas sofrem, para comprovar a influência, né, das pessoas, como as pessoas são influenciáveis. Então, o que ele fez? Salomon Walsh colocou algumas pessoas dentro do elevador. Elevador que possuem duas portas, né? Os elevadores possuem duas portas. Então, tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Da primeira vez, ele pediu que a primeira pessoa entrasse e ficasse de frente para a porta de saída, certo? Consequentemente, as pessoas que vieram atrás da primeira pessoa, consequentemente, elas ficaram na mesma posição, de frente para a porta de saída, certo? Num outro experimento, ele colocou uma pessoa dentro do elevador e pediu que ela ficasse olhando para o teto do elevador. Consequentemente, os outros que vieram logo atrás ficaram olhando para o teto do elevador, certo? Então, mostra aí o isolamento, né? Isolamento, porque estão dentro de uma caixa ali, de um elevador, certo? Mas, dentro desse isolamento, olha como uma pessoa vai influenciando a outra, né? De qualquer forma, existe a influência social ali dentro, mesmo eles estando enclausurados, vamos dizer assim, num elevador. Os comportamentos se repetem, ok? Então, vamos lá. É questão de você sentir também ali inserido no contexto, né? As pessoas vão agindo vão repetindo comportamentos até para serem aceitos num contexto social. Então, vamos lá. Aqui nós temos as 7 categorias, né, características, da psicologia social, segundo Gruger, 1986. Então, ele fala que a psicologia social tem uma característica de individualismo, claro, porque ela estuda primeiro os processos individuais, para depois estudar a interação do ser humano nessa comunidade, vamos dizer assim. Experimentalismo, ela tem um caráter experimental, ela não é baseado num senso comum, ela participa, ela estuda, ela pesquisa comportamentos e interações sociais. A característica de microteorização,
aí nós falamos que existem microteorias, as teorias ainda não são muito abrangentes, então uma das características da psicologia social. Etnocentrismo, porque ela é o centro ali e tem o auxílio e a interação de várias outras ciências, certo? O pragmatismo, ela é pragmática porque ela é prática, né? Os experimentos vão à luz de problemas do cotidiano, de experiências vividas no nosso dia a dia. Cognitivismo, porque ela desenvolve o nosso pensamento social, desenvolve o nosso pensamento coletivo, e o historicismo, né, que se baseia essencialmente na história da formação do ser humano, certo? Então, essas são as 7 características da psicologia. Aplicando o conhecimento da psicologia social, falando em aplicação desse conhecimento, nós colocamos que ela está em todos os lugares. A psicologia social está no trabalho, na escola, na família, no direito, na política, certo? Nós temos que nos relacionar no trabalho. Temos que nos relacionar com o chefe, com os nossos pares de trabalho. Na escola, nós temos que nos relacionar com os alunos. Existe a relação professor e aluno, aluno com inspetor, professor com diretor. Na família, nós temos que interagir o tempo inteiro ali com nossos pais, mães, responsáveis, pessoas que estão nos criando, tios, padrinhos. Olha aí uma relação bem ampla, né? No direito, nós temos que nos relacionar com as partes interessadas ali num processo. Temos que nos relacionar com juízes, com advogados, enfim. A psicologia social está em todos os campos sociais, certo? E resumindo, os seres humanos dependem uns dos outros, evitando o isolamento social e envolvendo-se em processos de interação social, de ações recíprocas, que promovem mudança nos estados cognitivos. Influência social, mudanças comportamentais. Olha a responsabilidade aí, né? O estudo da psicologia social verifica tudo isso. A psicologia social é um estudo científico, né? Experimental, desses processos, fazendo uso do método experimental. Tá? Isso é um resumo da nossa aula de hoje e eu agradeço. Até a próxima aula. Vamos à nossa atividade 1, referente à aula 1 de Psicologia Social. Vamos lá, vamos ver qual é a questão. A maior parte da nossa vida é passada em contato com outras pessoas, seja por escolha, seja por imposição das circunstâncias. Relacionamos-nos com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos colegas na escola e no trabalho, com as pessoas que nos prestam ou a quem prestamos serviços. E quando não podemos de todo evitar, com pessoas de quem não gostamos e até com inimigos. Isso é uma citação de Rodrigues. Rodrigues, 2005, página 9. É muito interessante essa citação. E a questão é, comente a citação acima e conceitue com as suas palavras a psicologia social. Essa citação fala que a interação social, ela existe, ela é fundamental para o desenvolvimento humano, para a formação do ser, mas nós temos que nos relacionar com pessoas a qual gostamos, com pessoas que realmente não temos nenhuma afinidade, com pessoas que acabamos de conhecer e com pessoas que já conhecemos há muitos anos. Gostando ou não, sendo amigo ou inimigo, a interação existe. Temos que saber nos relacionar. Temos que conhecer a ciência desse convívio, né? Temos que saber conviver, eu acho que essa é a questão.
independente de você gostar ou não da pessoa, nós temos que saber travar relacionamentos e travar convivências. No trabalho, necessariamente, a gente não gostamos de todos ali, vamos ser verdadeiros, né? Existem pessoas que a gente realmente não quer nem ver pela frente no nosso ambiente de trabalho. No ambiente familiar também existe isso, mas de qualquer forma temos que aprender a conviver com isso. Não podemos nos isolar dessas pessoas, pois elas existem, estão ali presentes, certo? E com relação ao conceito da psicologia social, a psicologia social é uma ciência que estuda os fenômenos da interação indivíduo-sociedade, ok? Até a próxima aula e obrigada.